No livro de Provérbios, capítulo 9, se tiver com a Bíblia aberta. Eu vou falar de uma série de coisas aqui nesta noite, despertamento, mas vou ser breve, irmãos. Prometo que vou ser breve. Porque eu acredito que tudo que está sendo feito, está acontecendo nessa noite, está sendo pelo Espírito. O banquete da sabedoria. Aqui está dizendo que a sabedoria já edificou, já construiu a sua casa, já lavou as suas 7 colunas. Eu costumo dizer, irmãos, que a este mundo que nós vivemos, nós precisamos ser preparados por Deus. Porque vivemos em um mundo que, você já sabe, um mundo de aflição, um mundo astucioso, um mundo onde o nosso adversário mata, rouba, destrói, como diz lá em João 10. Mas nesse mesmo versículo diz que Jesus dá vida, e vida em abundância. E falando dessas 7 colunas, aqui fala, a primeira grande coluna que dá sustentação à casa da sabedoria é a prudência. Diga comigo, prudência. A primeira grande coluna, é a prudência. E o Senhor fala que nós temos que ser simples como a pomba, mas sermos também prudentes como a serpente. E você vê que a primeira coluna é a prudência. Prudência. E a segunda coluna é o conhecimento, que sustenta a casa da sabedoria, é o conhecimento. Porque o que você faz sem conhecimento, de algumas situações em que você às vezes passa em sua vida, quando você não tem conhecimento. Você já deu muitas cabeçadas na vida por falta de conhecimento. Então eu estou dizendo nessa noite que nós precisamos a cada dia dar lugar para aprendermos mais e mais as coisas do Espírito, ou seja, ser instruído a toda a verdade, para que nós tenhamos uma visão ampla de toda a nossa vida e de tudo que nós viermos atravessar, para que nós possamos ter o discernimento e ser bem-sucedido dentro da área ou de qualquer coisa que esteja acontecendo em nossas vidas, para não tomarmos decisões erradas, precipitadas na vida. Sabedoria é o que precisamos buscar do Senhor. E aqui está dizendo, o conhecimento é a virtude teórica sistematizada da sabedoria. No livro de Provérbios, capítulo 2, 4 e 5, o conhecimento sempre aparece mencionado após a sabedoria. E depois, pastor, desse entendimento, depois do conhecimento vem o quê? O entendimento. Terceira coluna que sustenta a casa da sabedoria é o entendimento. O que é o entendimento, pastor? É a virtude investigativa da sabedoria. Quando você tem entendimento, você investiga toda uma situação e você consegue ver de uma maneira que ninguém consegue enxergar, só quem tem a sabedoria e esse entendimento que eu estou falando nessa noite. Eu vou chegar onde tem que chegar, irmãos. E a quarta coluna fala sobre conselho. A quarta coluna que sustenta a casa da sabedoria é o conselho. O conselho é a virtude diretiva da sabedoria. Provérbio 8:12, você pode anotar se você quiser. Quinta coluna. A fortaleza é a quinta coluna que sustenta a casa da sabedoria. A fortaleza
é o alicerce da sabedoria. Provérbios 8,14. O alicerce. E quando eu falo de alicerce, me vem à memória nesse momento Mateus 7, 24 em diante, que diz: o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, semelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os rios, tempestades, deram de ímpeto contra aquela casa e não caiu, porque estava firmada na rocha. Rocha. Quinto é fortaleza, justamente. E que você possa estar alicerçado, firme nessa rocha, que é Cristo. Porque pode ventar, pode vir tempestade, pode acontecer o que for. A sua casa pode até dar uma balançada, mas ela não vai cair, porque você ouve e você põe em prática. Então, pastor, quer dizer que se eu não ouvir, se eu ouvir, não põe em prática, a casa cai? Claro que cai. Então, ouve, põe em prática, para que essa fortaleza possa sustentar a sua casa. Sexto, a justiça. A sexta coluna que sustenta a casa da sabedoria é a justiça. A justiça é a virtude moral da sabedoria. Provérbios capítulo 8, 15 ao 16. E a gente sabe que a sabedoria nos faz andar pelo caminho da justiça. Provérbios 8, 20. Provérbios 15, 9. E é dito que o Senhor ama os que seguem a justiça. E o sétimo, o temor do Senhor. É a sétima coluna que sustenta a casa da sabedoria. É o temor do Senhor. Aleluia. Sustenta. Temor do Senhor é verdadeira sabedoria. Jó 28, 28, você vai abrir e vai ver. E em Provérbios 9, 10, a palavra de Deus diz o quê? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo é a prudência. Agora deixa eu te falar uma coisa. No livro de Provérbios 18, versículo 13, diz o seguinte: que quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que nós temos que fazer é ouvir. Porque quem não gosta de ouvir vai passar vergonha. E é o que o livro de Provérbios está dizendo. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Deus não quer que sejamos envergonhados. E para isso nós precisamos buscar sabedoria, nós precisamos buscar o conhecimento do Senhor. Às vezes, muitas discussões feias, porque ninguém está ouvindo o que o outro está dizendo. Procure entender a razão do aborrecimento antes de responder. Procure entender a razão do aborrecimento antes de você responder. E para isso, o que está te aborrecendo, você precisa ouvir com sabedoria, você precisa ouvir com entendimento. Você tem que, a primeira coisa que você tem que fazer, é ouvir. E hoje, poucos querem ouvir. As pessoas hoje querem falar,
Quando você ouve, você aprende. Quando você ouve, você tem discernimento. Quando você ouve, você tem sabedoria para responder no Senhor. Então, aqui no livro de Provérbios está dizendo o quê? Que quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Primeiro ouve. Analisa toda a situação. Ouve. Por que eu estou trazendo essa palavra aqui hoje, irmãos? Porque na casa do Pai, Deus falou grandemente dentro do que eu estou me expressando aqui. Estavam lá na liderança, num curso de liderança na casa do Pai. E o Senhor falou grandemente que nós precisamos ouvir. E tem muita gente passando vergonha porque não quer ouvir. Tem muita gente sendo envergonhada, você sabia disso? Porque não quer ouvir. E a segunda coisa que diz o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, eu estou falando de sabedoria, irmãos. O livro de Provérbios fala o seguinte, 15, 1. A resposta calma desvia a fúria. Uma pessoa pode chegar perto de você furioso ou furiosa. Mas se você mandar uma resposta calma, você vai desviar aquela fúria. Mas aqui diz o seguinte, que a palavra ríspida desperta a ira. Uma pessoa já chegou irado, a pessoa já está furioso. Então você tem que ter uma certa cautela. Você tem que responder naquele momento com calma. Você está até, pô, pastor, um mover desse maravilhoso. Um mover desse maravilhoso. O senhor está falando sobre isso domingo. Irmãos, tem muitas pessoas ficando doentes por causa disso que eu estou falando aqui. Porque muitas das vezes guerra de palavras, trocas de palavras, muitas das vezes causa conflitos. E muitas pessoas deixam o orgulho tomar conta do seu coração e acaba se entregando, acaba se afundando, achando que está certo. Porque aqui fala o quê? Que nós devemos buscar o que? A sabedoria e o entendimento. E às vezes nem sempre estamos certos em algumas áreas, em algumas coisas que acontecem em nossas vidas. Nós precisamos descer a casa do olheiro, precisamos reconhecer. Se é para pedir perdão, vamos pedir perdão. Se é para descer, vamos descer a casa do olheiro. O que eu disse no começo, eu falei de prudência. Eu falei que o homem que ouve as palavras do Senhor e as põe em prática é o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir o que for, mas a casa vai estar firme. Então aqui está dizendo que você precisa responder com calma. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Por mais que seja, às vezes, nem uma ofensa. Ô, Mateus, pega aquele copo com água lá, Mateus. Com certeza. Não, é porque ele está preparado. Ele está preparado. Ele viveu aquela palavra. A resposta, calma. Faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Quê? Está muito fraco. Mais alto. Desvia a ira. Agora, se eu chegar perto do Mateus aqui, agora se o Mateus estivesse preparado, ele já ia se ofender com a maneira que eu me expressei para ele. Agora, se pô, Mateus, por favor, você pode pegar um golinho de água para mim ali? Ó. Por mais que a coisa seja certa, você tem que saber falar. E na hora certa. Porque às vezes você vai lidar com pessoas calmas. Mas às vezes você vai lidar com pessoas que não são calmas. Tem pessoas que já estão num processo de fúria terrível. E essas pessoas, elas precisam ser curadas. E às vezes Deus quer te usar. E aí você acaba se igualando a essas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te chamou para ser canal. Deus te chamou
para fazer a diferença. Deus te chamou e tem te dado sabedoria para você resolver a situação, não na carne, mas no espírito. Porque a sabedoria daqui da terra, terrena, é diabólica. Mas a sabedoria do alto, irmãos, ela vem com discernimento. E quando nós entendemos isso, trilhamos um caminho diferente. E onde passamos, deixamos um rastro. Porque somos usados por Deus. E quando eu falo em ser usado por Deus, ali às vezes a salvação, a cura, a libertação, a transformação, a mudança de vida. Pessoas que não encontravam resposta para suas vidas, através de nossas vidas, cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, elas encontram. Nós se deparamos com pessoas furiosas, que as pessoas mudaram da água para o vinho, porque Jesus estava no controle de todas as coisas. Mas já teve situação de pessoas, às vezes, passar em determinado lugar e deixar um rastro diferente, por falta de sabedoria, de amadurecimento, de entendimento. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ter mais calma. E eu falo de uma calma do Espírito. Eu falo de um preparo do Espírito. Provérbios 15:1. Gritar só piora a briga. Diga comigo, gritar só piora a briga. Só piora. Busca a Deus a mansidão do Espírito. Busca a Deus o domínio próprio. Como diz lá em Gálatas 5:16 em diante. Fala sobre o fruto do Espírito, mas fala da obra da carne, que não traz edificação nenhuma para as nossas vidas. Eu digo a obra da carne. Mas o fruto do Espírito fala sobre o domínio próprio. E é aí que nós temos que mergulhar para que nós possamos ser sarados. E quando nós mergulhamos no oceano do Espírito, irmão, nós não olhamos com o olhar da carne. Nós não olhamos segundo a vontade do que nós gostaríamos de fazer, mas nós olhamos na visão do Espírito Santo, entendendo a perfeita vontade do Senhor. Não guardando mágoa no nosso coração, guardando, às vezes, até mesmo uma oportunidade para se vingar. Tem muitas pessoas que já tentou por esse caminho. E algumas pereceram, e outras estão feridas, machucadas, porque esse é um caminho, irmãos, que não vale a pena. É bom buscar a sabedoria de Deus. É bom responder na calma, na sabedoria, no entendimento, quer na sua casa, no seu trabalho, seja onde quer que você venha estar, num relacionamento, num matrimônio, né? Ou seja, até mesmo na área familiar, como você vai falar com seu filho, com a sua filha, em geral, com seu esposo, sua esposa. Sabedoria nós temos que pedir ao Senhor. Talvez eu poderia estar aqui falando de outras coisas, mas Deus colocou no meu coração, irmãos, para falar sobre essa situação. Aqui, no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 16, está dizendo, sabe o quê? O insensato revela imediato o seu aborrecimento. Mas o homem prudente ignora o insulto. O prudente, ali falou sobre a sabedoria, falou sobre prudência. O prudente, ele ignora. Ele contorna toda aquela situação. Ele contorna. E o Espírito Santo vai e age. Pastor, fala uma experiência aí, de repente o senhor já teve. Fala uma experiência. Que o senhor tem muita experiência. Eu tenho, irmãos. Tem várias experiências que eu contornei a situação. E uma delas é o fato de eu estar aqui hoje. É o fato de eu estar aqui hoje. Alguém me afligiu, na época eu não tinha sabedoria, não tinha entendimento. Me afligiu de uma tal maneira, ao ponto de eu sair onde eu estava e sentar assim mesmo. Senhor, eu não quero fazer mais a tua obra. Eu vou ser membro de banco. E aí eu sentei ali naquele exato momento. E de repentemente o Senhor falou comigo, sai daí agora.
Volta para a tua posição que eu quero te mostrar. Aí eu voltei. Eu voltei para a minha posição. Ou seja, porque a partir do momento que eu tomo uma decisão errada, eu saio do foco. Mas a partir do momento que eu ouço a voz de Deus, falo, epa, volta lá que eu quero te mostrar uma coisa. Ignora aquele insulto. Ignora aquele insulto. Eu ignorei. E quando eu ignorei, Deus me deu visão de tudo que eu tinha que fazer, eu fiz diferente. E olha onde eu cheguei. Olha onde eu cheguei. Quando você não ignora, você quer fazer o mesmo. Não, me bateu, eu vou bater também. Me xingou, eu vou xingar também. Ei, não. A gente tem que ignorar o insulto. Durante uma briga, as pessoas dizem coisas que não deveriam, para fazer o outro perder o controle. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ignorar. Tem pessoas que não mudam. Tem pessoas que elas não querem mudança. E elas podem atravessar no teu caminho a qualquer momento. E você precisa estar preparado para você ser canal. Tudo bem, se você passar, ou ela passar no seu caminho, você for canal, ela for transformada, amém. Mas se não for também, você fez a sua parte. Mas você não pode sair do foco. Você tem que ignorar o insulto, mostrar maturidade. E que o outro não lhe pode afetar. Isso aqui, irmãos, é a palavra de sabedoria, de entendimento. Eu não estou falando que isso está acontecendo aqui, mas quantos dentro da casa de Deus, eu não estou falando que isso está acontecendo aqui não, mas dentro da casa de Deus já não se fala mais um com o outro. Famílias que está de mal com a mãe, está de mal com o pai, está de mal com o filho, não fala mais. Isso está acontecendo, irmãos, hoje, no geral. E por quê? Falta o que aí, irmãos? Quando a sabedoria de Deus entra, muda tudo. Porque Ele começa a mostrar isso. Desce, você está errado. Ei, se conserta. E se não se consertar, vai ter a experiência de vida que tem que se ter. Se é para pedir perdão, pede, não é vergonhoso. Deixa eu te falar uma coisa. Certa feita, um casal brigou. E a mulher chegou e falou assim, não estou falando que isso está acontecendo aqui não, tá? Você vai dormir na sala. E ele foi dormir na sala. Passou um dia na sala, 2 dias na sala, 3 dias na sala, e foi para a sala. Ficou lá na sala. Dormiu na sala. E ninguém descia. Sabe o que aconteceu? O que eu disse lá no começo? Mateus 7, 24. O homem que ouve as minhas palavras e as pratica será um homem prudente. Quer dizer, a prudência. Que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os rios, tempestades, deram de contra a casa e ela não caiu. A casa caiu. Foi de água abaixo. Teve separação. As pessoas hoje, irmãos, elas querem muitas coisas. Ela quer o ouro, ela quer a prata, ela quer brigar por muitas coisas hoje. Mas uma coisa muito interessante hoje, as pessoas não querem brigar. Elas não querem brigar para se preparar para a vida, para esse mundo em que vive, esse mundo tenebroso. Eu falo se preparar na sabedoria, no entendimento de Deus. Seja você deve passar por isso, sabe o que eu estou falando? Hoje, as pessoas estão buscando muito o ouro, a prata, o que pode lhe trazer benefício. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mais do que o ouro, mais do que a prata, é ser preparado pelo Espírito Santo, que nos prepara para a vida, nos prepara para vencer, nos prepara para termos o discernimento, nos prepara para termos a visão de como tratar as pessoas, de como lidar com a situação do nosso dia a dia. Porque hoje muitas pessoas hoje não conseguem ser felizes em algumas áreas de suas vidas hoje. Porque essas pessoas acham que elas estão certas e o resto está tudo errado, todo mundo está errado. Não, eu estou certo, eu sempre estou certo. Mas quando a sabedoria entra, você começa a ver
você começa a ver que você precisa mudar. Você começa a ver que você precisa aprender. Você começa a ver que você perdeu muitas oportunidades lá atrás por falta de sabedoria, de conhecimento, de não querer um preparo da vida. E tem pessoas, irmãos, que elas não querem aprender. Elas parecem que estão nesse mundo para prejudicar mesmo. E você tem que ter muito cuidado. Eu estou bem sincero contigo. Pô, como é que eu posso fulminar? Deixa eu te explicar uma coisa. Por isso que Jesus falou, você tem que ser prudente como a serpente, você tem que ser simples como a pomba, você tem que ter sabedoria. Nós precisamos ter o conhecimento. Porque senão nós somos prejudicados por algumas pessoas. Porque se alguma pessoa quiser te prejudicar no teu trabalho, ela te prejudica. Mas se você tiver a sabedoria, o entendimento e a proteção de Deus, ela não consegue. Eu falo isso por experiência. Porque certa vez eu estava no meu trabalho e de repente alguém levantou um falso contra a minha vida, para me ser mandado embora. E aquele falso que a pessoa levantou contra a minha vida caiu sobre a vida dela. E ela foi mandada embora do trabalho. Então tem pessoas que têm estratégia para te manchar. Como é que eu posso manchar o pastor? Como é que eu posso manchar o bispo? Como é que eu posso manchar aquele irmão? Como é que eu posso prejudicar? Irmão, como é que eu posso? Eu tenho que arrumar um jeitinho. Eu tenho que arrumar um jeitinho delicadinho. Mas não é delicadinho. É jeito astucioso. Que Deus não aprova. Porque quem está ligado não prejudica a vida de ninguém. Quem está ligado não prejudica a vida de ninguém. Quem está ligado, irmão, não tem tempo para fofoca, para disse-me-disse, mexerico. Mas está ali ao tempo todo buscando, se preparando para a vida, para ser canal de bênção, para a família, para ser canal de bênção, para as pessoas que estão à volta. Deus nos chamou para isso, irmão. Ele nos chamou para isso. Deus nos chamou para a gente ficar com intriga, com briga, com disse-me-disse. Ele nos chamou para ser canal de bênção. Não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus que nos transforma. É a palavra de Deus que nos purifica. É a palavra de Deus que nos mostra o real, nos mostrando: ei, você está errado. Desce à casa do olheiro. Jeremias 18. Lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E lá quando ele desceu, o vaso quebrou na mão do olheiro. E agora, Senhor, não farei um vaso novo. E colocarei o azeite nesse vaso, que é o Espírito Santo. Que é o entendimento. Ignora o insulto. Ignora o insulto. Ignora. Pastor? Sim. Ignora. Em Provérbios capítulo 12, versículo 17, fala o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal. Não retribua a ninguém. Ninguém. Nem o teu inimigo. Não retribua mal. Ninguém. Nem o teu inimigo. Você pode retribuir mal. É o que está dizendo aqui no livro de Provérbios. Ignora. Procure fazer o que é correto, aos olhos de todos. Aos olhos de todos. E se você fizer o que é correto, o que é certo, você pode ter certeza que lá na frente, tu vai provar de tudo o que tu estás fazendo de bom aqui agora. Algumas pessoas hoje, elas estão dizendo assim, ó. Escuta o que eu estou te falando. Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou nessa situação? Outras estão assim, ó. Outras pessoas estão assim, ó. Foi culpa minha. Tudo culpa minha. Fica assim direto. Foi culpa minha, foi culpa minha, foi culpa minha, foi culpa minha. Mas não quer mudança. Só fica nessa... Parece que está um disco agarrado. Que nem existe mais. Foi culpa minha. Ei, foi culpa sua? Amém. Está na hora de você agora
Esquecesse culpa. É culpa minha, né? Foi culpa. Esqueça isso. E começa agora a viver o que tu nunca viveu. A dureza de coração nunca deixou você viver o melhor de Deus na tua vida. Ei. Ontem eu estava com 17 anos. Hoje eu estou com 51 anos. Ontem eu estava com 17, olha só quantos anos eu já estou. Meu. Olha só. Daqui a 51 eu estou aqui? Estou nada, irmão. A não ser que de repente, está com 102 anos. Mas o quanto eu puder fazer agora o melhor para Deus, eu vou fazer agora. Porque eu cheguei num lugar, fui fazer uma visita em um lugar. Um pastor estava desviado. O pastor estava sem as pernas. Ele chorava, pastor, eu tenho saudade dos meus tempos que eu subia a monte, que eu buscava, que eu evangelizava. Agora eu não posso mais. Mas eu voltei para o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Tu tem perna, tem braço, tem tudo. Tu tem um Deus poderoso. E aquele homem, que era muito usado por Deus, ele esperou perder as pernas para voltar para o Senhor. E sentir saudade do que ele fazia lá atrás. Não adiantava mais. Faz agora, irmão. Enquanto você tem fôlego de vida. Fazer o que, pastor? Irmão, ninguém aqui é inútil. Todos aqui são bênçãos do Senhor Jesus. Ninguém aqui é inútil. Ninguém. Ninguém. Cada um aqui eu vejo um potencial do Espírito. Eu vejo aqui, irmãos, não estou falando de hipocrisia, não. Eu vejo que cada um de vocês tem um potencial que Deus deu. Pastor, então por que eu não consigo ver? Porque você ainda não deu o primeiro passo para Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Você tem que dar liberdade. O que é, pastor? O pouco que você sabe fazer. Às vezes eu ficava me perguntando, pastor, meu Deus, o senhor fala que tem uma grande obra na minha vida, mas eu não sei por onde começar. Ele falou comigo, faz o que você já sabe fazer. Então eu comecei a orar pelas pessoas. Era o que eu sabia fazer. Então eu comecei a visitar. Era o que eu sabia fazer. E ali Deus foi multiplicando. E Deus foi fazendo. Porque às vezes nós queremos fazer o que nós gostamos de fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre vai ser o que tu também gosta de fazer. É o que Deus quer que você faça. E Ele já mostrou para você fazer. E por que não faz? Pastor, não estou entendendo. Que o Espírito Santo possa fazer você entender. Pastor, mas o senhor está falando de sabedoria? Estou, irmão, falando de sabedoria. Estou falando aqui que o livro de Provérbios, né? Romanos, capítulo 12, versículo 17, fala para a gente não retrucar, não retribuir ninguém mal por mal. Te fizeram mal, não faça mal. Não faça o mesmo. Se você puder sorrir para essa pessoa, se você puder abraçar essa pessoa, pastor, não sou hipócrita. Eu sei, claro que você não é hipócrita. Claro que você não é. Mas se Deus tratou, se Deus te curou, com certeza você vai ver da maneira que eu estou falando. Você vai dar um abraço. Te fizeram mal, falaram mal de você, te criticaram, te botaram abaixo, e você vai lá e dá um abraço. Ontem eu vi isso, irmão. Ontem eu vi. Ontem eu vi tudo isso que eu estou pregando aqui. Eu vi desde que nós chegamos na casa do Pai, de dia até a noite. Foi assim, foi guerra o tempo todo, mas Deus restaurando, Deus renovando, Deus mudando a história ali, Deus restaurando, fazendo coisas maravilhosas. Eu vi essas coisas acontecer. Eu vi tudo isso acontecer. Mas eu vi pessoas também retrucando. Eu vi pessoas respondendo com calma. Eu vi pessoas ignorando o insulto. Quando você retribui mal por mal, você perde a razão. Quer perder a razão? Retribui o mal com o mal que você fez. Você vai perder toda
a razão. É o que o livro de Romanos 12, 17 está dizendo. Retrucar só piora a briga. Se você agir de forma correta, você terá vantagem e moral. Você vai ter vantagem e moral. Você não vai perder a moral. Se você não retrucar, você não vai perder a moral. O que é isso, irmão? Tratar com respeito. Provérbios 11, versículo 12, está dizendo: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que não tem entendimento, mas ao que tem entendimento, refreia a sua língua. Refreia a sua língua. Diga para essa pessoa que você conhece, você não conhece fácil não, que vai olhar contigo com o olho atravessado. Pergunta se a pessoa está ela tem refreado a tua língua, irmão. Só se você conhece. Fala não. Se você não conhece, fica quieto. Você tem refreado a sua língua? Aí tem gente que fala assim, irmão, eu tenho refreado a língua. Maior mentira. João 8,44, o diabo é o pai da mentira. Se tu não tem refreado a língua, pastor, não tem refreado não. Minha língua está desgovernada. Eu grito, eu xingo, eu afronto. Estou precisando de um tratamento. Aí Deus vai tratar. Deus vai cuidar. Sabe o que acontece? Quando alguém ridiculariza o outro, só vai enfurecer mais, tu vai deixar o outro mais furioso. Eu sei que eu estou falando aqui coisas, irmão. Porque quando a pessoa se sente respeitada, vai se acalmar. Mas quando ela se sente que não está sendo respeitada, ela vai se enfurecer contigo. Se eu estivesse aqui agora falando assim, quer ver? Deus está me mostrando aqui que vai te dar uma casa, vai te dar um carro. Era glória atrás de glória. Mas quando a madeira está descendo para a gente se consertar e melhorar, irmãos, sabe qual é a maior vitória que nós podemos ter em todas as áreas, área espiritual e material de nossas vidas? É quando nós somos preparados pelo Espírito, quando nós somos preparados pelo Senhor, para nós viver uma vida, não estou dizendo que nós vamos viver uma vida sem luta, vamos viver com lutas, pelejas, tempestades, mas nós vamos ter sabedoria e entendimento para lidar com toda uma situação e vencer as pelejas do nosso dia a dia. E nós vamos crescer em todas as áreas de nossas vidas. Irmão, sabe de onde Deus me tirou? Sabe de onde que Deus me tirou? Você não sabe, mas um dia eu vou falar de onde que Deus me tirou. Minha situação era precária demais. Tanto familiar, na área familiar, eu digo mesmo, meu matrimônio, meu matrimonial, a maneira de eu lidar com as minhas filhas. Pensa num pai que não podia dar um sapatinho, não podia dar uma calça, não podia dar nada de roupa para as crianças, não podia dar nada. Eu não podia dar nada, porque eu não tinha dinheiro, não podia dar nem uma bala, eu sempre falo isso aqui. Pensa num pai que olhava assim, às vezes ficava pensando, poxa, Natal eu vejo os pais dando presente para as filhas, eu não posso dar nada. Mas Senhor, eu vou continuar fazendo a tua vontade. Porque, mais uma coisa eu estou fazendo. Eu estou ensinando o teu caminho, Senhor. Maior dificuldade. Minhas filhas falavam, pai, o senhor leva a gente no parquinho? Eu falava, eu vou levar vocês. Passava um ano. Pai, leva a gente no parquinho 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Pai, leva no parquinho. Ficaram tudo já adulta. Aí depois de adulto, pai. E agora? O senhor pode levar a gente no parquinho, né, pai? Aí, foi agora. Aí, olha só o que aconteceu. Aí peguei. Foi Manu, que me cobrava. A galera aí, me cobrava. Aí nós vamos tudo pro parquinho. Quando eu entro no parquinho, irmão, quando eu estou entrando no parquinho, isso aqui eu vou falar não é para minha glória não, tá, irmão? Eu estou falando isso aqui para a glória de Deus, porque eu falei que eu não tinha dinheiro para comprar uma bala, eu não tinha dinheiro para levar minhas crianças no parquinho, ele me pediu vários anos, eu não tinha. E no parquinho, não tinha dinheiro. Mas eu falei, Deus, nunca vou deixar de fazer a tua vontade, nunca vou deixar de fazer o que o Senhor quer. Aí eu fui pro parquinho, eu e a galera, eu e as formigas.
Quando eu estou entrando assim, vou passando direto para passar na bilheteria, né? Aí um cara da ambulância falou pro outro: ei, aquele cara ali é famoso. Aqui. Assim mesmo. Aí o cara veio, o gerente: ei, teus netos aí, pega a galera, tuas filhas aí. As filhas, né? Que me cobrava do parquinho. Pode entrar. Vocês podem ir de graça. Ainda ficou assim para mim: o senhor não vai não? Falei: eu não. Naquele negócio que fica rodando assim. Eu olhei bem e falei: não sei. Não paguei nada. Sabe o que Deus disse? Sabe o que o Senhor disse para mim ali? Meu filho, naquela época tu não tinha experiência. Mas se tu falasse que ia levar, eu te dava condição. Mas eu respeitei a tua posição. Mas hoje tu amadureceu. O dinheiro não fala tudo. Mas o que fala é a tua fé. Em mim. Eu crio a situação. Eu te abençoo. Uso quem eu quero para te abençoar. Qualquer um aqui, irmãos. Deus é fiel. Quando eu falo isso, tem pessoas que ficam chateadas comigo. Eu falo mesmo. Onde eu morava, irmãos, era maior gelo. Essas crianças não ficavam doentes, não. Onde eu morava, essas meninas não comiam sopinha, fruta, não comia fruta, nada, só angu. Só angu. E Jesus é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, que fez as meninas tudo ficar viciadas no angu. Hoje tem uns aí que não comem angu não, mas enquanto estava comigo, comia. Não tinha querer também, né, irmão? Mas deixa eu te falar uma coisa, por que eu estou falando isso? Hoje, os filhos têm tudo. Hoje os filhos têm tudo. E não valorizam os que alguns, eu estou falando todos. E não valorizam o que os pais fazem. Antigamente, muitos eram criados debaixo da aflição. E a aflição faz a gente aprender muita coisa boa. Valorizar o que a gente tem, o que a gente ganha na vida. Deixa eu te falar uma coisa. Por que tu está murmurando dessa prova que você está? Estou falando com alguém. Por que você está murmurando dessa prova que você está? Essa prova está te ensinando coisas que você não ia aprender de outra maneira. Às vezes, irmão, tem coisas que você vai aprender ouvindo, mas tem coisas que tu vai aprender na aflição. Porque tem gente que não ouve. Você pode falar quantas vezes quiser, ela não vai te ouvir, não vai te ouvir. Mas na aflição muita gente aprende às vezes. Porque não adianta falar. Não murmure do que você está passando. Que aí, Deus tem te ensinado e vai te ensinar muita coisa. Ele vai te ensinar da melhor forma o que ninguém nunca te ensinou. O que você nunca deixou ninguém te ensinar. Às vezes Deus permite você entrar num deserto. E eu sempre vou dizer que o deserto não é derrota não, irmão. Deserto é um campo fértil para a gente aprender muitas coisas. Campo fértil para o milagre de Deus. E quantos aqui têm tido essa experiência? Que entrou no deserto, mas Deus deu vitória. Pastor, acaba logo que eu quero ir embora. Tu vai embora, irmão. Já vou terminar aqui. Provérbios 15, 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Então, não seja uma pessoa irritável. Quando a gente está levando, né? A gente vê assim, ó, irmão assim, quer ver? Não querendo prestar atenção no que está sendo falado. Mas lá na frente isso vai te fazer falta. Como tem te feito falta. Porque às vezes acontecem algumas coisas na tua vida e você não sabe lidar com a situação, porque você não gosta de ouvir. E você quer ter razão ainda. O que está acontecendo na casa do Senhor hoje, irmão? Vou terminar já. Uma falta de reverência. As pessoas pensam que a casa de Deus é uma porta de barraca. Que é um bate-papo. Uma conversa fiada. E às vezes eu fico prestando atenção numa coisa. Vem visitante aqui, os visitantes ficam tudo em reverência. E tem crente aí com 100 anos aqui dentro dessa igreja.
e numa conversação. Falta de referência e está atrapalhando os outros ainda. Querendo tirar a atenção dos outros porque está levando no lombo. É por isso que está no vento. E vai continuar no vento. Ah, pastor, cuidado, eu vou te prejudicar. Prejudica. Para ver se Deus não vai te pegar primeiro. Prejudica. Mas já tentaram me prejudicar várias vezes, irmão. Por eu ajudar a pessoa. Por eu dar um conselho à pessoa. Você não pode ter pessoas que você não pode dar conselho, não, irmão. Se você dá conselho a certas pessoas, acham que você está brigando. Que você está botando para baixo. Então tem que deixar na mão de Deus mesmo. Porque aqui foi dito o que hoje? Quer caçar luta? Repreende o touro para tu ver. Ele vai se levantar contra tu ferozmente. Agora repreende o sábio, ele vai ser teu amigo. Aleluia. Sábio. Eu não estou jogando conversa fora. Povo, tudo que eu estou falando aqui, pega aí a base bíblica e vai, pastor, está errado. Estou errado não. Tudo que eu estou falando dentro da palavra. Estou falando que é certo. A casa do Senhor é casa de oração, casa que nós temos que reverenciar o nosso Deus Todo-Poderoso. Estou terminando já. Sabe por que acontecem muitos conflitos? Porque as pessoas envolvidas não estão com paciência. Tem gente que já perdeu a paciência há muito tempo, há muitos anos. Aí diz assim mesmo, agora, pisar no meu calo eu vou... Meu irmão, vai ficar com o pé todo arrebentado, Deus vai permitir, porque chega um momento que Deus começa a permitir um monte de coisa. Pisa no meu calo agora para ver. E pode ter certeza que vai acontecer isso. Vou mostrar como é que tem gente olhando para mim. Parece que está assim, ó. Seu miserável, vou te pegar quando tu descer daí. Pode me pegar, não vou fazer nada. Nem vou correr. Vou correr fazer o quê? Vou correr? Como é que eu vou correr? Não tem nem como. Mas Deus te pega na curva. Finalizar. Perdoar. Perdoar. Você sempre faz a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí fala com a maior boca aberta, né? O pão nosso de cada dia, mas nem o dízimo dá, né? Perdoa as nossas ofensas, arrebentando o irmãozinho do lado, coração cheio de mágoa, não quer perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, mentiroso e mentirosa. Perdoa ninguém. Cheio de hipocrisia, Deus está vendo. Vou jogar dentro do latão de azeite. Vou fritar. Vou encerrar agora. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Se você é um cristão, você tem que perdoar as queixas. Pastor, me fez mal, me fez mal, me fez mal. Eis, aqui está mandando você perdoar. Aleluia. Glória a Deus. Não, mas me fez mal, agora eu vou fazer o mesmo. Então tu não é crente. Então tu não é crente, não. Então tu precisa se converter, porque tu não é crente ainda. Porque o crente perdoa. O crente perdoa. Tem gente assim, ó. Pastor tá me pegando. Amanhã você que vai ter gente mandando zap pra mim. Tem gente que tá mandando zap. É, pastor, tu tava falando pra mim. Tá pra tu mesmo, irmão. Manda no zap. É, pastor, tá pegando muito pesado. Tô pegando pesado, não, irmão. Eu tô falando de cura, eu tô falando de libertação, tô falando de transformação, tô falando de mudança de vida, tô falando que Deus quer abençoar a tua vida. Mas eu sei que tu não quer, ué. Para encerrar, no fim de todo conflito, é preciso perdão. Quando não há perdão, vem ressentimento e mais conflito pode acontecer. Perdoar restaura amizades. Perdoar. Então, se você precisa perdoar, vai e perdoa. Ah, não, pastor.
Se Jesus vier agora, se ele arrebatar a igreja nesse exato momento, tu pode ter certeza de uma coisa. Tu não sobe nada. Porque ele falou, se tu perdoar, eu te perdoo. Mas se tu não perdoar... pastor, Deus é amor. Ele é amor. Mas nós temos que viver o que ele fala. Encerramento. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, se você é um pacificador, você vai fazer o quê? Você vai se reconciliar.